Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo permaneçam com vocês. Vamos para mais uma caminhada de adoração e louvor. E vamos fazer isso a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero encorajar meus irmãos a, durante a semana, entenderem algumas realidades de desafios e projetos para o caminho aí dos finais de dias deste mês de dezembro. Bom, temos aqui então um lembrete do nosso projeto de ação social, lembrando aos irmãos de trazerem as devidas contribuições para a gente ajudar os irmãos menos favorecidos. Lembro também o relógio de oração, a vida diária de oração. Não fique só envolvido em atividades pessoais, em atividades comerciais. A vida do crente, ela é diferente da vida de um cidadão comum. A vida do crente envolve a sua fé, o seu relacionamento com Deus. E diariamente ele tem que ser nutrido por meio de oração e leitura da palavra do Senhor. A EBD do dia 22, o discípulo e a vida de serviço. Pastor Victor, ele tem inclusive alguns materiais aqui de escola bíblica. Quem não recebeu hoje, quer receber, eu quero lhe encorajar a vir para a escola bíblica para que você possa crescer e amadurecer na fé. Não deixe de vir à escola bíblica. Não seja apenas aquele crente domingueiro à noite, né? Eu sei que tem alguns que têm atividade de trabalho, mas se você não tem atividade de trabalho, não é plantonista aos domingos, a preferência dê os cultos, escola bíblica e os cultos de domingo pela manhã. Uma outra coisa, na quarta-feira, a gente ia fazer na terça, mas na terça a gente está com duas demandas. Nós temos a mentoria com os pastores da cidade, da associação, na terça de manhã. É um encontro de comunhão entre pastores, vida de oração entre pastores, e sempre tem sido aqui na igreja. Durante a semana passada, até sexta-feira, tivemos aqui um encontro com 6 pastores, trabalhando o Evangelho de Marcos, na metodologia de exposição, de estudo bíblico do Prega a Palavra. Começamos na terça às 8h30 e terminamos na sexta às 18 horas, sempre manhã e tarde. Na terça-feira a gente tem um encontro de mentoria com pastores da cidade e pastores também da associação, alguns que são de fora da cidade. Eu acho que nesse caso são pastores mais da cidade, só daqui de Valença. Então teremos esse encontro de mentoria, onde somos desafiados, confrontados. Temos também uma vida de comunhão e oração pelos ministérios que Deus nos deu para desenvolver o Evangelho e apresentar o Evangelho de Cristo. Ore por isso. A terça-feira a gente começa às 8h30 e vamos até às 12 horas. Vai ser, no caso, terça-feira, lá na congregação do pastor Jorge. Uma outra coisa que a gente deve verificar é a oração pelos irmãos que estão fora hoje. Hoje está Melk, se não me engano, Gorete, em Camaçandi. Temos o pastor Moisés na congregação Igreja Batista Betel, lá do pastor Paulo, hoje é aniversário. Pela manhã pregou o pastor Clodoaldo, hoje à noite, aliás não, sábado, pregou ontem à noite, e hoje à noite está pregando lá no aniversário da Betel, o pastor Moisés. Betel é uma igreja batista lá no alto do São Roque, é uma das igrejas batistas filiada à nossa associação. Tá certo? Ore pelo pastor Moisés. Nós temos também uma outra coisa que é o encontro dos GDs, no sábado, dia 21. Então, amanhã à noite, nós não teremos o GD lá em casa, nem quarta, na casa do pastor Victor. E
sábado, os encontros acontecerão todos lá na casa do pastor Victor. O que eu estava analisando, e pelo que eu vi, pela quantidade de mulheres, os GDs não vão dar lá tudo. Talvez a gente poderia pensar na transferência para aqui, pelo espaço, né? Porque o GDs com certeza pegará mais do que 50 pessoas. E só de mulheres naquele dia deu o quê? 45, 50 mulheres. Não foi isso? Com certeza vai. Mais, com certeza. Às vezes tem grupo aí de GD que está com 30 pessoas. E aí com certeza vai ficar apertado. Ainda mais se forem as grávidas. Aí que não vai caber mesmo por causa dos bebês. Então acho que a gente deve pensar, mas qualquer coisa a gente coloca nos grupos, né? A gente coloca nos grupos essa mudança. Uma outra coisa que a gente quer pedir, os irmãos orem pela irmã Justina. A irmã Justina, ela está com um problema na perna e vai estar fazendo tratamento e vai entender, pela orientação médica, se precisará fazer cirurgia ou se vai, por medicação, fazer o tratamento. A irmã Rosa foi a Salvador, entendeu que não foi o deslocamento da retina, mas que foi uma inflamação e também uma hemorragia nos olhos. Em virtude disso, ela vai precisar de 10 dias para desinflamar, para os médicos entenderem o que vai ser feito. Então, daqui a 10 dias, foi marcado para o dia 24, ela voltar a Salvador para fazer novas análises, para entender o que vai ser feito pela orientação médica. Ore por isso. Mel, que também já está bem melhor no tratamento dos olhos. Temos os outros irmãos que a gente tem acompanhado. Marlo está crescendo saudável, né? Tá chorando muito. E vocês estão cuidando também? Ainda bem que vocês estão cuidando. Que Marlo chore bastante para dar trabalho a vocês. Olha a cara de tristeza delas. Mas Marlon, cabra bom, cabra bem ativo. A irmã Odete está aí na caminhada. Vou pedir ao Ministério de Mulheres, não sei se já fizeram a visita à nossa irmã Odete, se tem acompanhado toda a situação dela e entender as melhores formas de ajudar. Tem um outro pessoal que eu quero também pedir às irmãs que visite. Temos visitado, acompanhado, a gente vai ver também uma forma de dar um suporte à irmã Dinalva. Ela passa a congregar aqui, não consegue vir mais ao templo, em virtude da dificuldade motora dela. Ela já deu vários derrames e só fica acamada, está acamada há mais de 8 anos. E entendemos, conversando com ela, com o esposo, que a gente vai também, eles passam a congregar novamente aqui, a gente vai como igreja dar um suporte e espiritualmente orientá-los e ajudá-los na fé. Tá certo? Olha, temos o nosso encontro de comunhão com toda a igreja no dia 31. Nosso culto começará às 8 da noite, 8 da noite, em virtude que o dia 31 muita gente ainda trabalha. Então a gente vai começar a nossa caminhada de culto 8 da noite. Nosso jantar de comunhão vai ser massa. Entenda o que eu estou dizendo. É massa. De novo. Macarrão, lasanha. Entenderam agora o que eu quis dizer? Porque vai ser massa mesmo, né? Então vocês não devem deixar de vir. É interessante que toda a igreja participe. Depois da nosso culto de adoração a Deus, a gente vai comer juntos, orar juntos, agradecermos a Deus pela fé, pela caminhada com Jesus Cristo. E nada melhor do que fazer isso no culto, na comunhão do corpo. E eu quero lhe encorajar a pensar nisso, tá bom? E a entender isso. A gente está arrumando a área toda aí, anexa ao templo, com cadeiras, está bem iluminada. E aí a gente vai equipar
para as crianças, vamos tentar organizar aí uma brinquedoteca, porque enquanto os pais comem, as crianças brincam, porque criança não gosta de comer, mas gosta de brincar, não é verdade? Então os pais vão comer sem as crianças do lado, e aí vai ter a oportunidade de comer muito mais, porque as crianças vão estar brincando. Eu creio. Né? Tem umas crianças que não gostam de comer quando vê brinquedo, e aqui tem um bocado assim, tá certo? Então, o nosso jantar de comunhão deve estar aí. A Miriam vai viajar essa semana, Miriam? Depois que se aposentou, não para mais na igreja. Viaja na terça-feira, vamos orar pela viagem da Miriam, pedir a Deus que a fortaleça, que a encoraje nessa caminhada aí. Durante essa semana, eu vou informar para os irmãos do conselho. A gente deve reunir-se, ainda que seja um domingo à tarde, para ver alguns detalhes do nosso calendário. Então, todos os líderes e vice-líderes de ministério fiquem atentos no grupo do conselho gestor. Né? A gente vai precisar sentar, a gente já pontuou junto em reuniões anteriores, mas a gente precisa ver alguns detalhes e acredito que um período à tarde aí seja suficiente para a gente pontuar as definições do conselho do calendário de 2025 da igreja, tá bom? Lembre dos irmãos que aniversariaram durante a semana, parabenize-os, encorajando-os na fé e na caminhada com Jesus, tá bom? Sem mais, eu quero pedir chá de fralda de Noemi. O pai que se vire. O pai está aqui, o pai de Noemi? Tá. É o pastor Vitor. Eu tinha até esquecido disso às vezes. Um esquecimento proposital. O chá de Noemi vai ser dia 17, é terça-feira agora? Terça-feira tem um chá de fraldas de Noemi. Então, à noite, 19h30, convidamos os homens, mensageiras, embaixadores, mulheres, e todos vamos estar juntos nesse grande momento de comunhão, de celebração e de encorajamento a pastor Vitor e a nossa irmã Cleise e a Noemi, que já conhece e sabe tudo de fralda descartável, né? Então a gente vai trabalhar isso aí para a semana. Terça-feira, 7h30 da noite, todos aqui, trazendo um pacote e meio de fraldas. Você pode até fazer o seguinte, uma orientação, tem irmãos que querem comprar, mas olha, pode juntar 2, 3, 4, comprar em pacotes. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue dar suporte aos irmãos aí, tá bom? Sem mais, baixe a sua cabeça e vamos orar e adorar ao Senhor com uma oração de confissão, de busca, contrição, para adorarmos ao Senhor nesse instante. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 40. Vamos fazer uma leitura bíblica nesse momento. Salmo que iremos meditar nessa noite. Pela manhã estudamos no Salmo 39 e hoje à noite iremos meditar no Salmo 40. Salmo 40, iremos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os ímpares, os irmãos pares, e assim seguiremos. Diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Os irmãos? Pôs um novo cante na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão
no Senhor. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feitos. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Eu proclamo as novas da justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Como é que falamos? Esta é a palavra de Deus, aquela qual glorificamos e exaltamos. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Iremos louvar a esse Deus, a qual acabamos de ler, dizendo que Ele é adorado, dizendo que Ele está aqui no nosso meio. Nós viemos aqui para adorar o Senhor e esta canção nos encoraja a fazermos isto cantando. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso melhor amigo é Ele mesmo, e vamos declarar isso cantando agora. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de quem? De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
Nós te louvamos, Pai, porque Tu és o nosso bom pastor. Nós te louvamos, Pai, porque em Ti nós descansamos, confiamos. Por isso nós te louvamos, Pai, e te rendemos nessa noite a nossa melhor adoração, porque Tu mereces, Pai, o nosso melhor. Tu mereces, Pai, ser adorado, ser glorificado, porque Tu és santo. Tu estás sentado, Pai, no mais sublime trono. E por isso, Pai, nós te exaltamos e nós te glorificamos, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Nesse momento, iremos ter um tempo de confraternização, pode ficar de pé. Eu só queria saber antes se tem alguém que nos visita nessa noite. Faça o sinalzinho aqui com suas mãos. Tem alguém que está aqui pela primeira vez hoje? Não? Algum visitante? Todo mundo de casa? Então tá bom, então ao som do instrumental, iremos nos confraternizar e ter esse tempo de comunhão como Igreja de Jesus.
Meus amados irmãos, após esse caloroso momento, quero convidar aos amados irmãos de pé, como a igreja se encontra, para juntos declararmos que não há Deus maior, que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ei. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, Não há, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Vamos continuar adorando nosso Deus. Senhor, eis-me aqui, Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti.
forças cá em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem me renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Queridos, nesse momento vamos estar com a oportunidade de devolver dízimos, ofertas e também alimentos para ação social.
Ó Pai, querido Deus, nós somos gratos a Ti pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, pois nós podemos estar aqui Te louvando, Te adorando, porque a Tua graça nos alcançou e nos transformou. Ó Pai, nesse momento também queremos Te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas e pelos alimentos que serão destinados para a ação social. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesse momento vamos ter uma participação musical, um momento de louvor e adoração com o Ministério Infantil. A glória do Senhor resplandeceu, trazendo alegria. A glória do Senhor resplandeceu, trazendo boas novas de alegria. Os anjos cantam, a paz reinou, o grande dia chegou. A glória do Senhor resplandeceu, trazendo boas novas de alegria. Os anjos cantam, a paz reinou, o grande dia chegou. Envolto em panos numa manjedoura, ungido ali se revelou. Vamos a Belém conhecer o Rei para o nosso bem. Louvem ao Rei, o Messias nasceu, acima de todos seu nome está. Louvem ao Rei, o Filho de Deus, que veio salvar a vida eterna atrás. Seu reino é eterno, seu trono não tem fim, seu nome é maravilhoso, Jesus. Seu reino é eterno, seu trono não tem fim, seu nome é maravilhoso, Jesus. Louvem ao Rei, o Messias nasceu, acima de todos seu nome está. Louvem ao Rei, o Filho de Deus, que veio salvar a vida eterna atrás. Eu consegui, eu sou o primeiro. Terminou, gente. Vai saindo por lá. Bora. Não acabou, não foi. E faltou quem agora?
Meus queridos e amados irmãos, vamos prosseguir adorando ao Senhor por meio da exposição de Sua palavra. O Salmo de número 40 é exatamente o Salmo que nós vamos ouvir e entender na noite de hoje. Salmo de número 40, um dos salmos que a gente sempre diz que é salmo de amuleto, e quando a gente compreende ele à luz do todo, é muito interessante. Salmo de número 40. O pastor Victor já fez a leitura dele plenamente aí no início do culto. A gente só vai agora entender um pouco a caminhada dele para as nossas próprias vidas. Já pode subir, pode seguir em frente, as crianças com a equipe que vai desenvolver hoje à noite. Bom, nós sabemos que o livro dos Salmos, ele faz parte exatamente da caminhada de culto do povo de Israel. E este salmo é um salmo que, conforme o seu título, você pode observar aí, em cima dele tem o regente do coro, Salmo de Davi. Este salmo era para o que a gente poderia chamar de salmo para aquela pessoa que seria o regente da música, aquela pessoa que seria o líder musical nos dias do culto em Israel. Este salmo é escrito por Davi muito antes do povo estar no cativeiro, que agora o segundo público do salmo é exatamente esse público que está no cativeiro e que retorna para Jerusalém. Retorna na reconstrução dos muros nos dias de Esdra, Neemias e Zorobabel. Retorna naquele período onde Deus utilizou o rei Ciro para trazer o povo de volta depois do cativeiro de 70 anos. E naquele período o povo precisava confiar em Deus, mas após aquele período, esse povo também precisava adorar a Deus, olhando para o futuro e vendo como Deus o havia libertado com mão forte e com braço poderoso. E a caminhada seguinte daquele povo implicava em confiar no Senhor, em esperar no Senhor e entender que dele vem a libertação, mas que também a sustentação, enquanto o Messias ainda não chegasse, não tivesse chegado. Eles precisavam esperar naquela mensagem futurista de que viria um rei maior que Davi e que assumiria o trono, reinaria para sempre, conforme a promessa de Deus que foi feita a Davi em 2 Samuel 7. Então esse salmo, ele é um salmo que traz para a gente uma ideia de esperança, paciência e auxílio. Tudo de Deus. Esperar com paciência no Senhor, confiar na salvação do Senhor, mas ao mesmo tempo entender que Deus é o seu auxílio em meio aos dias difíceis. Portanto, a grande ideia desse salmo, ela é bem simples. Diga comigo, eu quero que você possa dizer comigo o assunto principal desse salmo. O Senhor livra o servo sincero que o proclama por sua salvação. Mais uma vez, só os irmãos. Então o autor, ele vai construir essa verdade em duas canções, em duas estrofes, melhor dizendo. Em duas estrofes, o salmista expõe essa verdade que o Senhor livra o servo sincero que o proclama por sua salvação. Vamos entender essa ideia do Senhor livrando o servo sincero dele, que por confiar nele, sinceramente, também o proclama, por ser Deus o seu auxílio, o seu libertador, por ser Deus a sua salvação. Então vejamos algumas organizações desse salmo. A primeira organização que mostra o Senhor livrando o servo sincero é a primeira verdade que a gente vai encontrar.
E esse servo sincero que também, ao mesmo tempo ainda, nessas estrofes, primeira, nos versos de 1 a 10, ele coloca essa verdade. De 1 a 10, ele então diz: o Senhor livra o servo de coração sincero que o proclama. Vamos dizer juntos também? O Senhor livra o servo de coração sincero que o proclama. Ele começa a construir essa verdade, mostrando que o Senhor livra a pessoa que nele confia para testemunhar às nações. Veja como então ele começa os versos 1 e 2, 3. Bem-aventurado é o que dá atenção, ou melhor, desculpe, é o 40, eu estou no 41. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim ouvir, ou inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Então, ele vai mostrar exatamente a ideia do relato da confiança no Senhor, mas ao mesmo tempo o relato do livramento daquele que confiou ou que esperou no Senhor. E nos dias de Davi, isso implicava em ele, mesmo em meio a um turbilhão de opressores, ele confiava e esperava no livramento de Deus. E pode perceber que no caso do rei Saul, por exemplo, Davi não usou uma arma para militar contra Saul. A gente percebe que nesses dias, Deus é quem faz esse trabalho. É Deus quem labuta por aquele que confia nele. E isso, de uma certa forma, nos remete à nossa confiança em Jesus Cristo. O cristão, ele não precisa labutar com suas forças em meio aos seus inimigos, em meio às opressões. Ele precisa esperar na atuação de Deus. É verdade que quando nós estamos em apuros, em opressão, nem sempre a gente espera. A gente quer agir com as nossas próprias mãos. Mas a ideia é de que mesmo em apuros, e veja que o versículo 2 diz: tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal colocou meus pés sobre o quê? Aonde é que ele coloca a figura e a pessoa que confia nele? Ele coloca em uma rocha. Então, o que Davi está dizendo aqui, valeu a pena ele esperar no Senhor, porque o Senhor o elevou a um lugar seguro. Então, a ideia é que o Senhor livra a pessoa que nele confia para testemunhar isso às nações. Isso, para o povo de Israel, aconteceu desse mesmo jeito. Nos dias do cativeiro, aqueles que esperaram, que confiaram no Senhor, 70 anos posterior, Deus os trouxe com mão forte, sem precisar o povo pegar as mãos ou usar com as mãos uma arma sequer. Deus usou o próprio rei Ciro, que militou contra os babilônios, tirou o povo de lá por meio de liberação. Deus liberou o povo colocando Neemias e Esdra para que pudesse atuar, e o rei, graciosamente Ciro, trouxe o povo de volta. Então, qual é a situação de Davi? Davi estava aqui em apuros, o Senhor o livrou de seus opressores, e isso serviu de testemunhos e louvor às nações. E Deus livrou também o povo do cativeiro, e isso serviu para que eles dissessem, lembre lá do Salmo 126, os versículos 1, 2 e 3, a gente pode até ver isso, que é o contexto. Olha o 126, verso 1, 2, 3, digam comigo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de quê? E a nossa língua? Falem, cantem, de cânticos de alegria. E se dizia entre quem? O Senhor fez grandes coisas por eles. A libertação, o fato de Deus ter trazido o povo de volta,
serviu de testemunho para as nações. E é isso que, de fato, a gente verifica aqui. Quando ele amplia a construção de pensamento, ele vai mostrar exatamente dos versos 4 e 5 do Salmo de número 40, voltando para lá: bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para o coração. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Os versos 4 e 5, eles vão mostrar exatamente a verdade seguinte. A pessoa que confia no Senhor, ela é recompensada com a felicidade. Por isso que ele diz: bem-aventurados, verso 4, o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Ele usa um contraste aqui: não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. A ideia é de que Deus, ele recompensa o fiel. E a questão maior é que quando nós lutamos com as nossas próprias forças, a gente busca a recompensa que nós conseguimos conquistar. Mas a nossa confiança em Deus, ela vai ser recompensada pelo Senhor. Então, feliz não são as pessoas que conquistam por mão e por causa própria. Feliz é a pessoa que confia no Senhor. Ela será recompensada. O Salmo 1 liga esse salmo agora ao Salmo 1. Ele diz que o Senhor recompensará o caminho de quem? Dos justos. Mas o Senhor destruirá o caminho de quem? Dos ímpios. Então, quem é a pessoa feliz? É aquela que espera a recompensa de Deus. Olha, e no contexto daqueles dias, para Davi, para o povo de Israel, era muito importante as pessoas verem o que Deus fez. Porque o que é o povo de Deus e o que é a igreja de Deus? O povo de Deus no Antigo Testamento e a igreja de Deus hoje no Novo Testamento mostra os feitos do Senhor na sua vida. Mostra como Deus tem recompensado a vida deles. No sentido do povo, a gente vê a recompensa, Deus trazendo o povo de volta depois de 70 anos. Perdoando os seus pecados, porque eles foram para lá por causa da transgressão. Mas agora, Deus está perdoando os seus pecados e trazendo eles de volta. Na caminhada da igreja, isso tem algo muito significativo. Porque Deus perdoou os meus e os seus pecados. Mas Deus também recompensa o fiel, o crente, o servo dele, que espera nele, apesar de todas as deficiências desse corpo e das labutas que a gente passa nessa vida. Portanto, onde é que está a recompensa da igreja que confia na pessoa de Jesus Cristo? Ela está nas suas aquisições? Ela está nos seus benefícios pessoais? A nossa recompensa, irmãos, ela vai ser plena quando Jesus voltar. Quando Jesus, por exemplo, presta atenção nisto, estava falando aos discípulos antes da sua morte, ele estava falando de sacrifício, ele estava falando de sofrimento, ele estava falando de angústia. Então, chega um momento que ele está preparando os discípulos para a sua morte. Lá no Evangelho de João, vamos verificar isso agora, 14, verso de número 1, 2 e 3, 4, 5, parece que até o 6. Observe que o Senhor diz, olha, João 14, versículo de número 1, 2 e 3, aí está 2, 14. Beleza? Não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos. Os discípulos estão caminhando nos dias difíceis, que seriam dias pós a subida de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E aí Jesus está dizendo para eles que eles também seriam
sacrificados, passariam por muitas lutas. Agora, preste atenção nessa proposta e nessa promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está pedindo aos discípulos que confiavam nele para olhar para o futuro. Ele está dizendo, olha, lá nos céus, na casa de Deus, na morada de meu pai, há muitas moradas. Olha, eu vou preparar lugar para vocês. Talvez um dos aspectos, presta atenção nisso, quando as angústias, as solidões, as depressões da vida cotidiana, por causa da nossa permanência ainda temporária, nesse corpo passageiro, pecador, efêmero, que, como o pastor Vitor de manhã falou, ele é transitório, ele é passageiro, ele voa como se fosse um pássaro, um sopro. É rápido esses dias. Então, nesses dias, quando a gente está angustiado, deprimido, a gente olha para as promessas como igreja agora em Jesus. Quando as lutas nos sobrevêm, a única coisa que é capaz de reerguer nosso coração é olhar para a morada eterna e não para a morada temporária. Quando o luto bate na porta, quando uma falência para Deus tratar, ou uma falência por seus descuidados, quando uma situação de tragédia irrompe sobre o seu ser, o que é que nos dá esperança? A casa do Pai, a morada nos céus. Davi está exatamente dizendo, bem-aventurado é o homem que Deus recompensa. Olha o verso de número 4. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Ele não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. O verso 5. Senhor, meu Deus, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são muito mais do que o que eu posso contar. Ou seja, Davi está dizendo, Deus, bem-aventurado, feliz é o homem que o Senhor recompensa, diante dos teus propósitos certos, que são tantos maravilhosos, que a gente não consegue enumerar e nem contar. Então, talvez uma das coisas que a gente poderia aqui usar, como o povo de Israel em pleno cativeiro e após cativeiro, é quando tudo aperta, a gente precisa olhar para onde há esperança. Lamentações, inclusive, diz isso. Eu quero trazer-me à memória, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Olha, e deixa eu te dizer uma coisa. As conquistas pessoais, elas podem até trazer para a gente alguns momentos interessantes. A gente pode até ficar maravilhado quando a gente consegue realizar o sonho da casa própria. Isso não é bom? A gente consegue ficar maravilhado quando a gente estava esperando aquela causa que há muitos anos estava na justiça, já era causa ganha, e de repente ela veio. A gente pode ficar maravilhado. Ontem eu realizei um casamento, né? Eu vi a felicidade dos pais, a felicidade da noiva, a felicidade do noivo. Mas logo após todas essas conquistas, às vezes, a gente está decepcionado. Porque são coisas passageiras e momentâneas que não são suficientes para nutrir eternamente nossos corações. Você vê, por exemplo, tem mães que depois de gerar um filho, que era algo tão esperado, ela começa a entender as aflições que vêm consequentemente, embora sejam prazerosas. Mas, por exemplo, após a geração de uma criança, e isso está na Bíblia, é que a gestação, o ato